my god, esto va a ser épico, papus. Bom dia, pessoas maravilhosas! Vamos falar sobre as nossas máscaras. Vamos falar sobre as nossas prisões. Vamos falar sobre esses lugares que impedem com que nós possamos ser a maravilha, a grandiosidade, a delícia, a beleza de ser o que nós somos. Hoje eu vou trazer um tema aqui para nós que é bem interessante e que eu conheço bem de perto, porque eu fui uma pessoa muito, mas muito mascarada durante a minha vida. E eu achava que era assim que tinha que ser a vida. Eu achava que se eu usasse essas máscaras, eu estaria sempre protegida do mundo. Só que eu não sabia que por detrás das máscaras que eu usava, quem ficava presa era eu. Como é que isso funciona? Como é que isso acontece? Bom, a gente tem o ponto de vista, né? Existe um grande ponto de vista de que a gente tem que ser aceito no mundo, né? Você tem que ser aceito, tem que criar o seu espaço no mundo, e isso depende do olhar do outro para com você, como o outro te vê, como o outro te recebe. E aí você bem pequenininho já entende que é assim que é a vida, né? Que você precisa da resposta do outro para saber se você tá sendo certo, para você saber se você tá sendo um bom ser humano. Só que quando você faz esse joguinho, olha só que interessante, o que você faz? Você começa a entender a expectativa das pessoas, a expectativa do mundo, e você começa a construir personalidades. E você veste a roupinha do personagem que cabe em determinados grupos. Então tem grupos de pessoas que vão exigir que você seja de um jeito, de outro jeito, e você entende esse jogo e você vai criando aí seus personagenzinhos para lidar com o mundo. Como se fosse um grande teatro, né? A vida é um grande teatro. Você tá lá no palco, você entende a expectativa da plateia e você monta, você constrói aí um personagem para estabelecer contato com as pessoas. E a gente faz isso com tudo na nossa vida, com todas as áreas. A gente começa a aprender a fazer isso desde pequenininho, desde que a gente é criança. A gente começa aí percebendo na família, como é que a família te recebe melhor? Quando você tem um comportamento assim ou um comportamento assado. E aí você começa a entender que, quando eu faço assim, eu tenho mais aplausos. Quando eu faço assim, as pessoas sorriem mais pra mim. Desde pequenininha a gente já vai aprendendo o que é viver a partir da criação de personalidades. E aí, tendo feito este exercício de pequenino, a gente começa a criar a nossa vida inteira a partir deste lugar onde a gente não está sendo quem a gente é. A gente está sendo um personagem. Ok, é um jeito de funcionar, funciona para a maioria das pessoas, só que não funciona de verdade. O que acontece quando você começa a adotar personalidades? Você começa a ter que se esforçar para caber dentro de um padrão que você estabeleceu, que é o padrão correto de ser, que vai criar mais aceitação. Quando você cria personalidade, você está querendo atender a expectativa de alguém, de um grupo. Então você cria personalidade para interagir com a sua família, cria personalidade para interagir no seu trabalho, com seus clientes. Então você tem aí vários personagens. Tem ou não tem? Me conte. Me conte, Angelita, você que chegou agora. Você tem personagens de você? Quase não, né? Deixa eu ver. Use saias. Adoro essa sua personalidade engraçadinha. Não, brincadeira, essa não é a sua personalidade. Essa é você mesma, né? Quando você está sendo. Olha só. Vamos olhar bem de perto para esse assunto, porque isso
é algo muito presente na vida de todo mundo. Eu atendo pessoas constantemente, eu vejo isso acontecendo. Só que não é só uma live não, tá, gente? Isso aqui é uma aula. Aula de quê? Aula de ser. Como é que eu posso ser mais eu? Então, presta atenção. Então, a brincadeira toda começa com você querendo ser aceito. Com você querendo encontrar o seu espaço no mundo. Através do quê? Da expectativa das outras pessoas. E todo mundo que começa a te dar muito não pode isso, não pode aquilo, você estava simplesmente sendo, alguém veio e falou, você não pode ser isso, aí você deixa de ser. Começa aí a brincadeira, você deixa de ser quem você é quando você tá no flow, quando tá sendo autêntico, quando você tá aí realmente conectado e presente com quem você é. Se alguém falar, você é feia, você tá errada, você não pode falar desse jeito, você já começa aquele processo de se julgar errado, porque você está sendo. E se aquela pessoa está dizendo que você não pode ser e a pessoa não está gostando de você, você vai começar a perceber o que essas pessoas esperam que você seja, para você não receber mais julgamento, porque é muito dolorido receber julgamentos. E aí você começa a se moldar, você começa a caber e vai criando estes pequenos personagenzinhos, sua interface com o mundo, para viver a sua vida. E aí você passa a sua vida vivendo personagens. E você aprende tão bem a ser estes personagens que você começa a acreditar que você é cada um dos personagens que você criou. E vai vivendo a sua vida, né? Então, você mudou de grupo, você já sabe como é que você tem que se portar, como você vai ser bem aceito, então mudei. Fui para um outro grupo, agora vou usar faceta Y. E você começa a fazer isso até num piloto automático, você não tem nem que pensar como é que você faz isso, você já faz automaticamente, você já adotou essas personalidades todas e elas estão funcionando e estão criando a sua vida. E aí você vai, continua vivendo e de repente você se dá conta de que tá sem disposição. Não tem mais aquele brilho nos olhos, não tem mais aquela vontade de acordar e criar. Por quê? Porque você tá vivendo no piloto automático, né? Tu não tem nem vontade de mais nada, porque já tem um pilotão automático, todas essas personalidades já estão criando sua vida. Você não tá mais no comando da sua vida, você já entregou isso para suas personalidades. E de repente você começa a ter momentos de altos e baixos, depressão, começa a ter doenças, começa a ficar doente constantemente, fica doente até para não mais ser a personalidade. Nossa, você faz isso? Eu já fiz bastante disso. Eu tô falando aqui de um assunto que eu entendo muito bem. Durante muito tempo na minha vida, eu vivi atrás de várias personalidades, vários personagens que eu criei para ser aceita. Eu esperava sempre a aceitação de fora. Nunca me foi ensinado que primeiro eu me aceito. E todos nós sabemos fazer isso. Quando nós somos crianças, quando nós somos bem pequenos, percebe que uma criança não tá nem aí porque os outros pensam, quando é bem pequenininha. Depois, quando ela começa a crescer um pouco mais, ela começa já a entender que ela não pode ser tudo que ela é, porque tem muita gente que não vai gostar. Mas quando a criança é bem pequena, ela não tá nem aí porque as pessoas pensam dela, ela simplesmente é. Nós sabemos ser. A gente vai crescendo e a gente vai cabendo, a gente vai criando aí um monte de interfaces com o mundo para não sermos julgados, errados, principalmente. E chega um momento na nossa vida que a gente percebe que, por mais que a gente faça, tudo que a gente determinou, que a gente estabeleceu, que é o jeito certo, que é o jeito que é bem aceito, por mais que a gente faça, a gente sente uma sensação de que falta alguma coisa. O que é que falta? O que é que falta? Falta presença, falta permissão de ser quem você é de verdade, além das suas personalidades.
E a gente ao longo da vida vai carregando todas essas personalidades, elas entram num piloto automático, elas já criam a sua vida e você vai ficando lá escondidinho, lá por detrás de todas essas máscaras, várias máscaras que você colocou na sua frente para se relacionar com o mundo. E você de repente começa a se sentir que a vida não tem sentido. E cadê a alegria de viver? Cadê a alegria de ser? Cadê a satisfação? Cadê o prazer? Eu vivi muitos e muitos e muitos anos carregando estas máscaras, essas personalidades. Um belo dia, eis que eu vou para uma sessão de barras de Access, deito 1h30 numa maca, com uma pessoa com a mão na minha cabeça, e parecia que meu corpo ia dissolver, né? Meu corpo começou a se dissolver, assim. Era uma sensação de espaço, como eu não sentia há muito tempo. Espaço de ser mesmo. E a sessão terminou e eu estava completamente relaxada. Todos os problemas que estavam pipocando na minha cabeça, eles aquietaram, entraram em modo silêncio, modo não perturbe. E eu passei a ter uma semana, a partir desde da primeira sessão de barras de Access, eu comecei a perceber que eu estava me relacionando diferente com as pessoas, diante de situações. Eu comecei a ter novas maneiras de enxergar as coisas. Então, eu fiquei muito intrigada com isso. Eu não sabia explicar, mas em algum lugar em mim, eu sabia que eu tinha encontrado alguma coisa que era muito preciosa, mas eu não sabia exatamente o que era. Aí eu fui estudar sobre as barras, eu fui receber mais sessões, eu me tornei facilitadora de barras de Access, e aí eu não parei nunca mais. E eu descobri que depois daquela primeira sessão, eu tinha acessado por 1h30 um espaço de ser quem eu sou, que há muito tempo eu não lembrava mais como era. Porque eu tinha tantas personalidades me encobrindo e criando a minha vida, que eu já não sabia mais quem era eu de verdade. Então eu comecei a perceber que a sensação de leveza que eu sentia eram essas camadas de personalidades, esses tanques, esses eu preciso ser assim, senão eu não vou ser aceita, eu não quero receber julgamento, então coloco uma barreira. Tudo isso saiu em 1h30 de sessão. Tudo isso não, né? Porque tem mais ainda, gente. É muita coisa, são anos, e não só dessa vida, são muitas vidas que a gente vai criando todas essas limitações. Eu comecei a perceber que era muito satisfatório, muito leve ser quem eu sou. E aí eu comecei a aprender a abrir esse espaço, usando a ferramenta, usando a prática de barras de Access, para ir soltando todas essas carapaças, todas essas máscaras. E eu comecei a me reconhecer, abrindo espaço de permissão para eu ser quem eu escolho ser de verdade. A não dar tanta importância para que os outros pensam sobre mim. A não dar tanta importância para as expectativas que as pessoas têm a meu respeito. Eu comecei a aprender a honrar aquilo que eu sou de verdade. E a cada vez que eu corro barras, cada vez que eu aplico barras em alguém, eu vou abrindo mais esse espaço, eu vou abrindo mais meu espaço de ser. Porque a gente tem muitos pontos de vista sobre certo e errado. A gente tem uma tendência a ter que corresponder às expectativas das pessoas a respeito de nós para nós sermos aceitos. E isso cria separação de quê? Separação de nós conosco mesmos.
E quando a gente se separa da gente, a gente começa a viver mentiras, a gente começa a viver um jogo de um jeito de ser no mundo que não é quem nós somos. A gente começa a criar mentiras a respeito daquilo que é realmente importante para nós. A gente começa a se desligar da presença de ser quem a gente é de verdade. E a gente cria a nossa vida baseada em mentiras, em fingimentos, em papéis, em personagens que a gente adota, criando todas essas personalidades para interagir com outras pessoas. Então, esse tema, ele é muito profundo. Eu quero trabalhar esse tema, escolho trabalhar esse tema numa classe com vocês. Então, na semana que vem, na terça-feira, eu vou abrir um curso, um workshop a respeito de personalidades, onde eu posso trazer aí recursos para vocês poderem ter ferramentas para irem soltando essas personalidades, soltando essas máscaras, para vocês começarem a abrir espaço de ser quem vocês são. Primeiro eu me recebo. Primeiro eu me reconheço. E quando a gente faz isso, a gente não fica mais na dependência de ser aceito por outras pessoas. Ai, que delícia! Como é que a gente faz isso? Tem várias maneiras, né? Uma delas é correndo as barras, como aconteceu comigo. No meu processo de encontro com essa ferramenta, com as barras de Access, eu comecei a identificar que eu vivia através de máscaras, de facetas, de personagens que eu criei para criar a minha vida, para ser aceita pelas pessoas. Só que eu estava deixando de me receber. Eu estava deixando de me aceitar primeiro. E tinha que ficar sustentando, viver uma vida de mentiras. Porque, olha, vou falar para vocês. É muito pesado a gente sustentar personagens. Muito pesado. Imagina você ter que bancar que você é alguma coisa só para você não ser julgada por isso e deixar de ser quem você é. E ficar sustentando a imagem do personagem que você criou. É muito pesado. Isso tira a nossa vitalidade, isso nos desgasta, isso tira o brilho dos nossos olhos, isso tira a nossa vitalidade, a nossa energia vital. Isso nos adoece, nos deprime. Então, quando a gente começa a realmente soltar isso, dissipar isso, reconhecer, ter consciência de quando você está realmente sendo e quando você está interpretando alguém, interpretando um personagem só para caber no mundo das outras pessoas, que não é o seu mundo, quando você começa a se dar conta disso, você começa a dar passagem para quem você é. E quem você é, ser quem você é, não requer esforço, é natural. E quando você vive sem este esforço de ter que bancar uma imagem, a sua energia se multiplica. Você tem mais vitalidade, você tem mais força, mais disposição. Sua criatividade aumenta. Você começa realmente a encontrar pessoas que conseguem te receber na vibração do ser que você é de fato. E isso não requer esforço. Então, eu gostaria muito de compartilhar com vocês ferramentas para começarem a soltar estas personalidades, soltar essas mentiras que vocês vêm carregando. Sou uma pessoa que entende muito bem disso, portanto, posso compartilhar com vocês por experiência própria. Eu sei o que é fazer isso, eu fiz muito disso. E hoje, depois da experiência com as barras de Access, depois de eu ter encontrado essa ferramenta, eu comecei a abrir espaço de ser quem eu sou e eu tenho me descoberto alguém que eu nem imaginava que estava habitando este corpo aqui. Que é mais divertida, que é mais alegre, que tem mais energia e que tem mais apreço por si mesma. Eu aprendi a me gostar, a ter apreciação por mim, a me receber primeiro.
E isso foi me ajudando a parar de criar personagens, a parar de ter que sustentar uma imagem. Isso é muito libertador. Então, na semana que vem, na terça-feira, vou dar esse workshop sobre personalidades, compartilhando com vocês recursos para que vocês comecem a identificar onde você está sendo você, onde você está usando um personagem para ser no mundo. E começar a aprender a soltar isso, encontrar essa presença de ser a sua verdade. E começar a se olhar e se apreciar genuinamente. Tem recursos para isso. Outro recurso que é essencial para você acessar esse espaço de ser quem você é, estar na presença, na criação da sua vida, é a prática de barras de Access. Como eu falei para você, na primeira sessão de barras que eu tive, eu soltei toda a necessidade de ter que agradar e de sustentar os personagens que eu tinha criado a meu respeito. E eu percebi com o corpo quão leve isso pode ser. E quão mais fácil isso pode ser. E de lá pra cá, é isso que eu venho praticando na minha vida e compartilhando com outras pessoas. Então, eu aplico barras de Access e outros processos energéticos também que vão atuar aí para liberação de crenças limitantes em você. E eu também dou curso de barras de Access. No curso de barras de Access você não aprende só a aplicar isso nas pessoas, você aprende a usar isso com você. Você tem autonomia para usar isso com você. Então, cada vez que a gente aplica barras de Access, os 32 pontos na cabeça, eles vão soltando todas as mentiras que a gente comprou ao longo da vida sobre a maneira como a gente tem que ser no mundo e que ficam escondendo aí quem nós somos por detrás de todas essas máscaras e de todas essas personalidades. É isso que a prática de barras de Access traz de contribuição pra gente. Então, agora no sábado, dia 12 de setembro, eu vou dar curso de barras de Access em São Paulo. É um curso de um dia, você aprende os 32 pontos, aprende a aplicar isso nas pessoas, aprende a se auto-aplicar e recebe mais uma série de outras ferramentas práticas para usar no dia a dia. Coisa de bolso mesmo, sabe? Tem mantra de Access Consciousness, mantra maluco, a ferramenta do leve e do pesado, ativação do timo, como fazer perguntas. Tudo isso são ferramentas do dia a dia para a gente usar e praticar e abrindo esse espaço de ser quem nós somos. E eu vou falar de novo. Ser quem a gente é não requer esforço. Como seria criar a sua vida sem ter que se esforçar para que a sua vida aconteça, simplesmente acessando um espaço de ser. É isso que eu entrego na formação de barras de Access. É isso que eu entrego nos meus atendimentos. E eu vou aprofundar ainda mais este tema, especificamente sobre personalidades, na próxima terça-feira, no workshop online, que eu vou criar aqui para vocês acessarem mais ferramentas para ir abrindo este espaço de ser, tá bom? Então é isso, minha gente. Aguardo vocês aí presencialmente ou online numa classe para a gente poder olhar detalhadamente para todos esses lugarzinhos onde estão mantendo você aprisionado e mantendo você num espaço de peso que não precisa mais ser assim, tá bom? Um beijo para todos.